Olá pessoal, Marcelo, Engenharia Mecânica UNG. Hoje a gente vai dar nessa videoaula, o objetivo dela é a gente relembrar como é que faz para isolar variáveis. Tá? Então vamos supor que a gente tem uma equação do tipo assim, ó. A é igual a B mais X. Eu quero saber o valor de X. Né? Então, o que o pessoal fala? Olha, para isolar o x, você pega o que está do lado dele, ó, e vê o que ele está fazendo. Se ele está somando, ele passa para lá subtraindo. Então, ele vem para cá subtraindo. Então, vai ficar um negócio assim, ó. A menos B é igual a x. Ou, se a gente for melhorar, x é igual a menos B. É assim que a gente fala? Está somando, passa para cá, subtraindo. Só que é o seguinte, pessoal, números não passam de um lado para o outro trocando o sinal, não existe isso, sabe? Tem que ter, as coisas têm que ter um porquê, tem que ter uma certa lógica, porque senão elas só funcionam para determinadas situações, tá? E no nosso curso a matemática tem que funcionar em todas as situações, senão nós estamos fritos, tá? Então vamos ver o que acontece, por que esse número passa para lá e etc. É o seguinte, vocês se lembram do que era o elemento neutro? Elemento neutro. O que é um elemento neutro na matemática, né? O elemento neutro é aquele cuja presença dele ou não na equação não faz diferença. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 5 mais alguma coisa é igual a 5. Né? Que número que eu coloco aqui? 5 mais quanto é igual a 5? 0, né? 5 mais 0 é igual a 5. Tá certo? Da mesma forma, olha só. 5 menos quanto é igual a 5? Mesma coisa, né? Que número que eu tenho que colocar aqui? 0, né? 5 menos 0 é igual a 5. Então, vou chamar aqui, ó, o elemento neutro da soma e da subtração, ou adição e subtração, né? Quem que é? É o 0. Tá? O elemento neutro da soma e da subtração é o 0. Então, uma outra coisa importante. Muitos de vocês já devem ter visto, ou pelo menos em filme, sei lá, aquelas balancinhas de 2 braços, né? Eu trabalho com balança, né? Então esse aqui é um exemplo que eu gosto de usar. Uma balancinha de 2 braços, assim. O nome disso aqui é balança egípcia, tá? Fala uma coisa pra mim. Se eu coloco 1 quilo do lado de cá e coloco 1 quilo do lado de cá, essa balança vai estar equilibrada? Vai estar equilibrada, né? Essa balança vai estar equilibrada. Agora me diz uma coisa, se eu adicionar aqui, ó, sei lá, 100 gramas, ela vai desequilibrar, né? Mas e se eu adicionar essas mesmas 100 gramas aqui, ó? Esses mesmos, na verdade, estes mesmos 100 gramas, né? O grama é masculino. Se eu adicionar dos dois lados, ela vai desequilibrar? Não vai. O equilíbrio vai continuar mantido, né? Ó, a igualdade vai continuar mantida. Uma equação é exatamente a mesma coisa de uma balança de 2 braços, né? Então, se eu digo assim que, por exemplo, A é igual a B, por exemplo, se eu somar 1 aqui, e se eu somar 1 aqui, ó, essa igualdade aqui ela não se altera. Da mesma forma, se eu tirar 1 desse lado de cá e tirar 1 do lado de cá, essa igualdade não vai se alterar. Tá certo? Por que isso? Se eu falar que, por exemplo, 5 é igual a 5, né? Se eu somar 2 aqui e somar 2 aqui, o que isso aqui vai virar? Vai virar 7 é igual a quanto? A 7, né? A igualdade não foi desfeita. Da mesma forma, 5 menos 1 é igual a 5 menos 1. É verdade isso? É verdade. Quanto vai dar isso aqui? Isso aí vai ser 4 é igual a 4. Tá? A igualdade não se alterou. Tá bom?
Então, se você faz alguma coisa de um lado de uma equação e faz a mesma coisa do outro lado, você não altera a igualdade dessa equação. Tá bem? Voltando ali para o nosso exemplo, que A igual a B mais X, né? Então vamos lá. A é igual a B mais X. Né? Eu quero isolar o X. Diz uma coisa para mim. Para eu isolar o X, X mais quanto que é igual a zero, hein? Perdão, X mais quanto que é igual a X? Zero, né? Não é isso? Só que, olha só, se eu somar esse X com zero, ou seja, se eu fizer esse B aqui, ó, o B, se ele se tornar zero, né? Eu isolei o X? Eu isolei o X. Por quê? Porque X mais zero é igual a X, que é o que eu quero. Eu quero só o valor de X. Tá bom? Agora, me diz uma coisa. O que eu tenho que fazer para que B seja igual a zero, hein? Olha só que difícil essa equação aqui, ó. B menos alguma coisa é igual a zero. B menos quanto é igual a zero? B menos B, né? B menos B é igual a zero. Então, sabe o que eu faço aqui? Olha só que legal. Para isolar esse X, eu tiro B desse lado e tiro B desse lado. Por que eu tiro B desse lado de cá? Ó? Por que eu tenho que tirar B do lado? Tiro esse B do lado de cá. Por quê? Porque B menos B é igual a zero. Então eu isolei o X. E por que eu tenho que tirar B do lado de cá também? Ó? Por que eu tenho que tirar B? Para eu não prejudicar o que? A minha igualdade. Tá? Ó, se eu tiro de um lado e tiro do outro, eu não altero a minha igualdade. Tá bom? Resultado final, o que ficou aqui? Ficou assim, ó, A menos B é igual a X. Ou, se a gente quiser arrumar, X é igual a A menos B. Pronto. Então, não é que o B, ele passa para cá com o sinal trocado, né? Porque está somando, então ele vai subtraindo. Não é por isso que o B passa para lá, não. Ele passa para lá por causa disso, porque eu tiro B de um lado e tiro B do outro. Tá bom? Vamos em frente. Suponhamos que eu tenho isso aqui, ó. 2A é igual a X. E eu quero saber quanto vale o A. Né? O que a gente aprende lá no colegial? A gente aprende o seguinte, ó. O 2 está multiplicando. Então, 2A igual a X, né? Então, se o 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Aqui é X, né? Se o 2 está multiplicando, então ele passa para cá dividindo. Então, o A vai ser igual a X sobre 2. Pronto. Né? Da mesma forma que a gente falou, não existe esse negócio de estar multiplicando, passa para lá dividindo. Não existe isso. Né? Vamos lembrar agora o seguinte, qual que é o elemento neutro da multiplicação? Qual que é o elemento neutro da multiplicação? 5 vezes quanto é igual a 5? É igual a 5. 5 vezes 1, né? 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 dividido por quanto é igual a 5? 5 dividido por 1, né? Então, o elemento neutro da multiplicação e da divisão é o 1. Tá? O elemento neutro da multiplicação e da divisão é o 1. Ou seja, agora o que eu tenho que fazer? Se eu quero isolar o A, 2 vezes A é igual a X. Se eu quero isolar esse A aqui, ele está
tem um 2 multiplicando ele, né? Eu tenho que fazer esse 2 aqui virar quanto, hein, pessoal? Esse 2 tem que virar 1, né? Por quê? Porque 1 vezes A é igual a A, então eu isolei o A. Agora, como é que eu faço para esse 2 virar 1? Qual a opção que eu tenho? Isso aqui é uma multiplicação, né? Como é que eu faço? Diz uma coisa para mim, se eu dividir isso aqui por 2, esse 2 aqui vai virar 1? Sim, né? Só que o que eu faço de um lado de uma equação, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu dividir por 2 aqui, ó, eu tenho que dividir por 2 aqui também. Vamos resolver isso aqui? Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso daqui? 2 eu posso cancelar com esse daqui, né? 2 dividido por 2, né? Dá 1, né? Então isso aqui vai ficar como? Isso aí vai dizer que 1 vezes A é igual a x sobre 2. Ou A igual a x sobre 2. Ó, isolamos o A. Tá certo? Então não é porque ele está multiplicando que ele passa para cá dividindo, também não existe isso não. Tá? Ele aparece aqui, esse 2 aparece aqui, mas porque a gente precisou isolar o A utilizando o elemento neutro. Tá certo? Tem uma legal agora. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho assim, ó, eu tenho A sobre 5 é igual a 3 sobre 2. Né? Eu quero saber o valor de A. Não quero saber A sobre 5 não. E agora, o que eu faço? Vocês se lembram que existe uma regrinha que diz o seguinte, ó, que A sobre B sendo igual a C sobre D, isso é a mesma coisa aqui, ó, a cruzadinha aqui, ó, lembra disso? A vezes D, que é igual a B vezes C. Vocês se lembram disso? Né? Então, primeiro passo, eu vou transformar isso aqui, não, os denominadores, né, porque a gente tinha comentado que os denominadores atrapalham, né? Vamos tirar esses denominadores da história utilizando essa regra aqui da cruzadinha, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar A vezes 2 é igual a 3 vezes 5. E aí, aí já melhorou, né? Já dá para usar o elemento neutro aqui, né? Então, a gente pode dizer que 2A é igual a 3 vezes 5, 15. Não é isso? Agora eu quero deixar, isso aqui é uma multiplicação. Eu quero deixar o meu A aqui sozinho. O que eu tenho que fazer? Divido por 2, não é isso? Para poder isso aqui virar 1. Só que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, né? Divido por 2 também. Tá certo? Portanto, o A vai ser igual a 15 sobre 2. Tá certo? Quando nós temos equações pequenas, né? Equações pequenas, tipo essas daí que foram apresentadas, né? X mais B é igual a 7A mais B, né? E eu quero isolar o X aqui, então está somando, ele vai passar para cá, subtraindo, né? Então até funciona, né? Dizer que isso aqui vai ser 7A mais B menos B, né? E o B aqui vai sumir, então na verdade x vai ser igual a 7A, até funciona. Mas quando a gente trabalha com equações maiores, quando a gente começar a trabalhar com equações maiores, esse negócio de passar multiplicando, passar subtraindo, não vai rolar. Tá? A gente vai ter que fazer passo a passo a partir das leis do elemento neutro. Senão a gente não vai conseguir isolar a variável que a gente precisa. Tá ok? Bom, então vamos em frente. Então, ó, exemplos, né? Vamos dar exemplos. Então, isole
a variável. Isole a variável x. Então, primeiro, bx é igual a mais c. Então eu quero isolar o x. Como é que vai ficar? O x está multiplicando b. O que eu tenho que fazer? Divido por b isso aqui, divido por b isso aqui. Né? Corta, corta. Aqui tenho como cortar alguma coisa do lado de cá, não tem. Então, x vai ser igual a mais c sobre b. B. X sobre a é igual a b mais c. E agora? O que eu tenho que fazer? Lembra que aqui tem um 1, né? Então, eu uso a regra aqui da cruzadinha, né? Como que vai ficar? Vai ficar x vezes 1 é igual a vezes quem? B mais c. Então, x é igual a vezes b mais c. Se eu quiser resolver aqui, o que eu tenho que fazer? Aplicar a distributiva, né? Então, x é igual a b mais ac. Aqui já não posso fazer mais nada. Né? Nesse caso, é até melhor deixar aqui, ó, que isso aqui já é uma forma mais reduzida. A gente colocou em evidência, né? O que mais? C. A sobre 2b é igual a x sobre 3. E agora, como é que a gente resolve? Cruzadinha. Isso aí vai dizer o quê? Que a vezes 3 é igual a 2b vezes x. É isso? Melhorando um pouquinho aqui, 3a é igual a 2bx. Né? Aqui, ó, o x ele está sendo multiplicado por 2b. Né? E eu quero o x sozinho aqui. Isso aqui é uma multiplicação. Eu tenho que fazer esse 2b ficar igual a quanto? A 1, né? Porque 1 vezes x é x. Então, como é que eu faço para fazer 2b ficar igual a 1? Ora, o que eu faço? Eu divido tudo isso aqui por quanto? Por 2b. Só que o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Dividir um lado por 2b, tenho que dividir o outro lado por 2b. 2b cancela com 2b. O que a gente ficou desse lado aqui? Ficou aqui 3a sobre 2b é igual a x. Isolei o x. Tá bom? Vou fazer só mais um aqui. Vamos fazer assim, ó. 3 mais a é igual a 1 sobre x. E eu quero saber o valor de x. Né? Como é fração, então usamos aqui a cruzadinha. Como é que vai ficar? Vai ficar 3 mais a vezes x é igual a 1. Né? Agora, olha só aqui, ó. O x está multiplicando esse 3ax aqui. Esse 3 mais a. Ele está multiplicando. Eu preciso fazer ele sumir. Como é que eu faço ele sumir? Ele tem que virar 1, né? Porque 1 vezes x é igual a x. Então, o que eu faço? Eu divido isso aqui por 3 mais a. E do lado de cá, o que eu faço? Tenho que dividir por 3 mais a também. Né? Corto isso aqui com isso aqui. Não é isso? Porque isso aqui dividido por isso dá 1. Então, x na verdade vai ser 1 sobre 3 mais a. Tá? Isolamos. Ok? Vamos ver quanto foi de vídeo já. 19 minutos. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço.